bandeira de Angola é conhecida em todo o mundo. Mas nós é quem fazemos o nosso país. O que é que se chama soberania? Quando um determinado povo tem direito de decidir o seu futuro. Também é apologista de que haja alteração das línguas nacionais e que todos nós devemos falar as nossas línguas, excluindo-se da língua portuguesa? Não, o Paga Tudo não defende isso. O Paga Tudo defende uma reprogramação neurolinguística. E nós temos nativos do Umbundo, nativos do Kikongo, nativos do Kimbundo, nativos do Guanhama. Tem pessoas que falam as línguas nacionais como primeira língua. Eu falo a língua portuguesa como primeira língua. Eu preciso falar a língua nacional do meu grupo etnolinguístico. Mas o colono impediu que isso acontecesse? Este foi o plano da colonização. Não, mas ele impediu que isso acontecesse? Ele impediu, e como é que os angolanos continuam a falar as línguas nativas? As línguas nativas sobreviveram se ele impedisse a uma tentativa de assassinato. A resistência, porque os decretos proibiram o uso das línguas nas igrejas, em princípio... E em casa também? Nos bairros, não é verdade? Em casa também? Houve intimidação. Em casa? Quando uma língua não há liberdade de ser usada publicamente e faz-se apenas o uso da língua no estrito restrito da família, essa língua morre. Intimidar um povo de falar a sua língua é tentar assassinar aquela língua. A colonização teve ganhos? Teve vantagens? Não teve vantagens, Sr. Presidente? Existe uma pseudo-vantagem. O que é isto de pseudo-vantagem? É uma vantagem fictícia, falsa. Mas 50 anos depois ainda o colono continua a ser culpado dos nossos fracassos. A independência de Angola foi unilateral porque não congregou a opinião da construção de um Estado. Mas, Sr. Presidente, 50 anos depois ainda justifica-se a situação de Angola? Não justifica, porque se o teu pai foi pobre, se o pai do amigo de qualquer uma pessoa foi pobre, essa pobreza passa de ciclo. E qual é a culpa do MPLA nessa perspectiva, se o colono é que continua a ser culpado? Por que é que estamos a culpar o MPLA? Não, o MPLA não está a ser culpado, apenas o MPLA foi um jogador. E ele, ao jogar, jogou mal. Por ocasião da proclamação da independência, deviam proclamar em cada território a sua língua. Aqueles que são predominantemente ovimbundo falariam junto à língua qual seria a nossa unidade na diversidade, já que defende a Aliança das Gerações de Angola para o Tratado de Unidade e Desenvolvimento Oriental? Tendo em conta... Qual seria a língua? Tendo em conta a historicidade da língua portuguesa, existiria aquilo que se chamava coabitação linguística. O Paga Tudo está a dizer que não se devia adotar a língua portuguesa como a única língua oficial. Devia ser a língua portuguesa em cada território, a língua predominante daquele Então nos território. Esclareça, Presidente da Aliança das Gerações de Angola. Estamos a dizer, a língua portuguesa. A língua portuguesa, tendo em conta a sua historicidade... Foi um bem ou um mal para os angolanos? A língua portuguesa foi um mal porque aniquilou línguas. E qual foi o bem dela? O fator da pseudo-unidade. O que é que faltou exatamente? A pseudo-unidade seria feita com a boa vontade dos povos não guerrearem-se entre si, os povos africanos. É possível voltarmos para a originalidade da Angola? O Paga Tudo não é extremo. O Paga Tudo não é extremo. O Paga Tudo defende que deve-se fazer aquilo que se chama inversão linguística. O Paga Tudo defende aquilo que se chama... É defensor de que a língua portuguesa permaneça. Coabita com as outras e nós temos de elevar as mesmas no mesmo nível. As outras, o que é que está a faltar para que isto aconteça? O que falta é uma vontade de fazer e muitos dos que são atores... Mas acha que o executivo angolano não está a fazer isto, visto que existem universidades que até estudam-se as línguas da República de Angola? Mas o que é estudar uma língua na universidade quando no ensino de base tu não tens professores formados e incentivados nisso? Mas nós não queremos só ir no sistema de ensino. O que é que o Paga Tudo propõe? O Paga Tudo propõe... Há muita gente a ouvir a abordagem do presidente, o presidente do Paga Tudo. A obrigatoriedade e o incentivo da língua. Nós temos de ter aqui aquilo que vão se chamar... O programa do Paga Tudo é esse. Nós vamos ter centro de apoio literários nas províncias, nos municípios, nas comunas, nas sessões de cultos nas igrejas. As igrejas vão nos apoiar.
É triste hoje quando vamos para algumas localidades, encontramos igrejas que há pouco tempo usavam a tradução e interpretação e já não usam porque querem ser modernos. Eles não sabem que foi quando se proibiu o uso das línguas nacionais nas igrejas em 1929 que as línguas nacionais passaram a morrer porque o Estado colonial, o regime colonial proibiu o uso até das línguas em sítios públicos. Isso é preciso notar, existem documentos que registraram isso. Então, o Paga Tudo vai incentivar a formação não só de professores, mas de tutores, monitores. Nós vamos ter as brigadas jovens de literatura, os leva-arte, a união de escritores, as zombalas. Vai haver um incentivo massivo, um investimento massivo, porque não só está se falar de um código de língua. Acontece que existe um aspecto que se chama um aspecto transcendental. O nosso Deus, quando distribuiu as línguas, distribuiu ciência. E a língua está associada com uma ciência original de cada povo. Isso significa que quando cada povo perdeu a sua língua, perdeu uma ciência. Porque quem distribuiu é o nosso Criador. Quer dizer que existem holossapos, provérbios, que estão associados à ciência, e essa ciência está associada à capacidade de manufatura do ferro. É isso que nós estamos a falar. Produção tecnológica. Quer dizer que quando nós perdemos, quando houve essa desprogramação do nosso sistema neurológico através da neurolinguística, também os povos foram associados à preguiça. E vai notar que atualmente os povos africanos são preguiçosos na agricultura. Por quê? Porque foi feita uma engenharia reversa do seu sistema neurológico. E o Paga Tudo aparece aqui com a reprogramação neurolinguística, exatamente para colocar o espírito de laboriosidade, porque a tua língua está associada com o teu comportamento, o teu pensamento, com aquilo que tu és. É por isso que se diz que a língua faz parte da identidade de um povo. A identidade de uma pessoa é a sua personalidade. Então nós somos preguiçosos, não produzimos, tudo é importação, porque recebemos a língua do Ocidente, recebemos as técnicas do Ocidente e estamos a continuar assim. Vá lá ver os Comissário delegado presidente do Paga Tudo entende que o Paga Tudo é realmente um consultório público do qual os angolanos devem se orgulhar? O Paga Tudo nasceu da observação desses aspectos e está aqui para poder dar os azimutes, as coordenadas para a construção da Angola. Por isso é que o programa do Paga Tudo requer 7 mandatos e tem lá na bandeira do Paga Tudo o número 7. E o Paga Tudo não tem aqui vergonha de o que for necessário usar, vamos usar, porque para nós fazermos uma gramática, as gramáticas, os compêndios que existem hoje, existem, mas o Paga Tudo vai incentivar a produção, por exemplo, da gramática universal Umbundo, da gramática universal Kikongo, da gramática universal Kimbundo, Kyoko, Nhaneca e outras línguas que tenham alguma expressão numérica justificada. Mas o Paga Tudo só pretende E depois vamos ter levar esta política pública caso venha a ser governo? Não, o Paga Tudo vai ser governo ou parte do governo. E está ali com essas ideias. O Paga Tudo tem uma estratégia. Vai concorrer em 2027? O partido está em via de legalização. Sim, não, nós vamos com Paga Tudo às eleições. Eu gostaria de garantir aqui aos amigos, simpatizantes e seguidores do Paga Tudo que fiquem calmos, nós estamos a trabalhar. Sim, mas quando diz que vai ser governo ou fará parte do governo, pretende governar com quem? O Paga Tudo é o promotor do Tratado de Unidade. Caso não seja governo, já tem evidência um partido que possivelmente possa fazer aliança governativa, já que pode ser governo ou fazer parte do governo? Não, isso vai depender do figurino dos resultados eleitorais. Não, mas todo concorrente tem um concorrente que ele estima. O Paga Tudo neste momento está a dialogar com todas as forças para alinhar os pensamentos.
nós vamos ter aquelas alianças que Mas vamos por que chamar o Paga Tudo pré-eleitorais. insiste em alinhar-se às forças políticas? Por causa da sua conotação, Aliança das Gerações de Angola para a Unidade e Desenvolvimento Orientado? O seu programa exige a congregação de muitas forças. Isso não depende de situação emocional nossa, não. Nós, o Paga Tudo tem estado a reunir com partidos políticos e pode observar que isso falo por causa da obrigação programática, porque não é possível o Paga Tudo tentar implementar o seu programa, dizer que vamos sozinho às eleições, vamos sozinho, quando ele precisa dessas forças. Então o Paga Tudo está a ter esse diálogo pré-eleitoral, não é verdade? E o Paga Tudo terá um diálogo pós-eleitoral. Aí está a arquitetura do governo que vai ser formado por ocasião das eleições, é na base da Constituição. A Constituição diz que forma Mas o governo. Paga Tudo está cansado do movimento popular para a libertação de Angola, MPLA? Não com ele, Está mas cansado? com a sua governação monolítica. Nós também queremos governar porque temos ideia. E se o MPLA alterar o seu pacote governativo em termos de confiabilidade, qual seria o posicionamento? Mas O que é que espera da UNITA? Porque também tem 50 anos na oposição. Já tem uma referência em termos de governação em que pretende fazer parte do governo ou ser governo? Nós vamos fazer parte com aquele partido que tiver maior percentagem para formar governo. Porque a Constituição diz que forma governo a lista mais votada. Acredita na mudança de Angola? A Angola vai mudar, nós estamos... Se por acaso essas forças entenderem mudar o seu figurino político partidário e começarem, na verdade, a satisfazerem os anseios dos angolanos, qual seria o posicionamento do Paga Tudo? Não, é impossível acreditar que depois desses anos todos venham mudar, porque senão o Paga Tudo não surgiria. O Paga Tudo aparece como um grito das camadas, estamos a falar de pessoas que não... Mas o Paga Tudo tem feito apelos que podem muito bem despertar o aparelho governativo, não é, atuante, para que possam voltar para aquilo que uma vez António Agostinho Neto terá dito às nossas molembas, às nossas terras, havemos de voltar. A vocação do Paga A nossa Tudo, identidade cultural, havemos de voltar. A vocação do Paga Tudo não é uma vocação de intervenção naquilo que já está sendo feito. A intervenção social do Paga Tudo deve ser bem entendida. O Paga Tudo inicialmente está a começar com um apelo à consciência. Não, mas há uma voz que diz: o mais importante é resolver o problema do povo. E caso esta voz seja de facto implementada e caso as palavras que vemos no largo do Dr. António Agostinho Neto, que marca a independência da República de Angola, aí podemos ler a frescura da molemba, as nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. A marimba e a quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. A bela praia angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar a Angola libertada, a Angola independente. Portanto, esta profecia, uma parte dela está cumprida. A independência, mas não se está a cumprir, o mais importante é resolver o problema do povo. Daí que surge o Paga Tudo com essas abordagens. Caso o MPLA ou a UNITA venham mudar a sua perspectiva governativa e ainda nos resta aproximadamente um ano e qualquer coisa para o pleito eleitoral, o Paga Tudo ainda não acreditaria de que essas forças pudessem então levar Angola a bom porto? O Paga Tudo entende que o Estado deve criar oportunidades. Mas foram essas forças políticas que terão proclamado a independência de Angola, não tiveram forças suficientes? O Estado não criou oportunidades para que as pessoas criassem. Não, essas forças terão libertado Angola do regime colonial português. Foram incapazes? Tornaram Angola apenas independente, porque as liberdades fundamentais significam que uma determinada família, não é verdade, economicamente fique livre. Nós devemos estar livres da pobreza e da Paga fome. Tudo acha que essas forças políticas cumpriram o seu papel nessa perspectiva de tornar Angola livre? De tornar Angola livre da opressão colonial, isso foi conseguido. É um feito irrevogável. Esse feito de tornar Angola livre da opressão colonial, isso foi possível. Isso é independência política. O Paga Tudo é filho da independência? É filho da paz? O Paga Tudo é filho da independência. O Paga Tudo é Por isso que reclamam direitos? O
Paga Tudo é de governação. Por isso é que o Paga Tudo agora precisa também daquilo que se chamam as liberdades fundamentais. E onde é que estarão os nossos ancestrais? O MPLA, a UNITA, a FENALA e outras forças políticas partidárias são os nossos ancestrais. Onde é que eles estarão? Paga Tudo é produto do MPLA, é produto da UNITA, é produto da FENALA? Não, o Paga Tudo é produto de Angola, porque o Paga Tudo rejeita o manifesto dessas forças. Mas são para filhos uma da Angola independência. atual. Eles são, mas eles entraram... Quem criou a independência? Eles Acha que por ser hoje- filho da UNITA, do MPLA, ou seja, de que força política for, não pode governar Angola? Não, nós nos referimos à questão de filiação política. Não, na perspectiva de filiação política. Filiação De política. herdeiros da democracia, de herdeiros do... Beneficiários da independência, beneficiários dos cuidados do Estado, sim, nós devemos reconhecer esses pais da independência, essas forças que deram cara, bem ou mal, estiveram ali para negociar da forma como negociaram, e isso é irrefutável. Mas qual seria a graduação que daria a essas forças que libertaram Essas Angola, forças que nos tornaram angolanos independentes do jugo colonial Essas português? forças de forma natural elas vão enfraquecer e vão dar lugar a Não, mas a novas história de Angola, como é que fica, já que eles, portanto, contribuíram significativamente com factos que a história jamais poderá revelar? Nós, novos grupos, novos movimentos, devemos preservar essas forças. Essas forças não podem desaparecer. Mas nós estamos a dizer que essas forças estão velhas mesmo, porque os seus manifestos refletem ações e intenções de uma época passada. E isso é visível nos sistemas, no sistema de governação e as ideologias que elas levam. Não, nós temos problemas que nós não podemos culpar. Hoje nós temos que encarar essas lideranças, informá-las que elas fizeram já o seu trabalho, não é isto? E que se nós, como novas forças, for-nos dada a oportunidade de trabalharmos e convencermos o povo, que não hajam obstáculos. Porque alguém disse que queria substituir o MPLA, não é verdade? E foi-lhe dito que tem que treinar muito, então nos deixem treinar de forma natural para que nós possamos substituir. Porque nós também não vamos destronar quem está no poder, quem está na oposição. Não é isso que vai acontecer. Mas o Nós MPLA vamos conquistar o nosso lugar. o MPLA já confirmou aos angolanos de que precisa se eternizar ao poder? Não, o MPLA... Existe um pacto escrito? Existe um conjunto de pronunciamentos de que reconhece que o MPLA vai sair do poder. Isto é público, existe. Mas existe a percepção, a visão de que tem de sair quando houver grupos que realmente vão levar esse país. E o Paga Tudo entende que um desses grupos O Paga Tudo é indubitavelmente quer governar por isso é que o Paga Angola. Tudo quer governar, iniciando com eles, porque nós não podemos ter aqui ilusões. Quando fala de governar, Paga Tudo iniciando com eles quem? fazendo parte Eles quem, senhor daquele que presidente? vencer do candidato que for mais votado em 2020. E se for o MPLA? Se for o MPLA, o Paga Tudo pode governar. Por quê? Porque o MPLA pode ganhar as eleições com 30% ou 40%. E não vai ter 51% para poder fazer passar as suas leis. E se o Paga Tudo tiver 15%, o Paga Tudo estará aberto para poder sentar, discutir o seu programa e a parte que será indexada lá no programa do MPLA para fazermos o país de 2027 para frente. É nesse sentido, porque nós não queremos que alguém vai ter uma maioria esmagadora nas eleições de 2027, não é possível. Aí estará a romper o objeto político partidário do Paga Tudo, o Partido Aliança das Gerações de Angola para o Tratado de Unidade e Desenvolvimento Orientado, quanto engloba a participação governativa de todos os angolanos. Vai entrar, vai estar ali, vai trazer outras forças, porque se essa força só atingir 30%, vai precisar de outras forças também para estarem lá. Estamos na era 40, 30 e disse a boca aberta de que ainda falta para esta era. Tem alguma voz soberana sobre estes peculatos de palavras? Relativamente ao quê? Sim, que os jovens não podem ainda governar. Certo, nós estamos numa fase... Buscar aqui a rebalta de que acredito que no dia 29 vai decorrer o Congresso que poderá alternar a
massa cinzenta político-partidária do Partido União para a Independência Total de Angola, UNITA. Nesta altura concorrem para este périplo Adalberto Costa Júnior, que portanto concorre para a sua própria sucessão, e também Massanga, o conhecido filho do líder fundador da UNITA. Nós não queremos nos interferir muito na situação doméstica, mas o que queremos dizer é só que para nós, os da geração 70, 80 e 90 são é a atual geração madura. Essa geração aprendeu os erros dos mais velhos, experimentou alguma coisinha e agora está preparada. Mas essa capacidade da assunção de responsabilidade não é uma oferta como resultado. É algo meritório. As pessoas devem ser colocadas em sítio de forma meritória, não por pena, não porque não existe uma cota que fulanos podem estar envolvidos a fazer esse elemento. Não pode ser por cotas. As pessoas devem ser elevadas a cargos na base da meritocracia e aceitação. E isto é através da apresentação de manifestos. Então, se os cidadãos dos anos 70, jovens agora de 40 anos, 30 anos, apresentarem programas, manifestos, que a população, a maior parte da população, se reveja nesses programas, essa é a altura desses programas. Não é verdade? É a altura. E esses são elementos que nasceram nos anos 70, anos 80 e anos 90, tem 40 anos. Na percepção do líder do Paga Tudo, acha que Massango, é assim que se diz, certo, deve ascender o cadeirão máximo da UNITA? Ele deve lutar, já que trata-se de um jovem. Porque não basta ser jovem. Não basta ser jovem. Ele deve convencer os seus correligionários, deve convencer a praça toda, e na base dessa meritocracia ele pode ser elevado na sua força. Nós, por exemplo, também estamos aqui, somos nós. Nós temos de convencer o eleitorado, não basta ser jovem. O comissário, delegado presidente do Paga Tudo, Partido Aliança das Gerações de Angola para o Tratado de Unidade e Desenvolvimento Orientado, sente-se capaz para enfrentar Adalberto Costa Júnior ou Massango nas eleições de 2027? Como não só esse, candidato a presidente da não, República de Angola? Todos os outros candidatos que aparecerem, não só esses, eles têm as suas visões, nós respeitamos, nós temos um manifesto, porque as pessoas depois representam. A questão não é apenas a cutilância e a coragem das pessoas. As pessoas representam manifestos, as pessoas representam aspirações. O Paga Tudo tem um plano de nação. Temos um programa de concepção de nação. Caso perca as eleições de 2027, estará em condições de apresentar este plano da nação? O Paga Tudo vai apresentar já o seu manifesto. A quem tiver a governar Angola? O Paga Tudo vai apresentar um manifesto nas eleições. Nas eleições de 2027, o manifesto do Paga Tudo vai ser apresentado. O que é que mais importa para o Paga Tudo? É governar ou contribuir para que Angola seja um país de excelência? O Paga Tudo está aqui para ajudar, contribuindo para que Angola seja um país de excelência. E é ali onde devemos nos desprender da paixão. Nós devemos reconhecer que a implantação que os dois partidos maioritários têm é histórica. E isso é uma vantagem eleitoral para si, para os dois partidos. Isso devemos reconhecer, que existem pessoas que mesmo de olhos fechados, não é verdade, com a consciência fechada, vão votar nesses partidos. E o Paga Tudo está aqui para lutar e convencer essas pessoas. Convencer cada um que realmente o Paga Tudo tem um projeto de nação, um projeto de Estado a apresentar. Neste sentido, o Paga Tudo está preparado para o seu cabeça de lista, neste caso, o seu ícone, enfrentar qualquer um contendor no uso do exercício do poder político em 2027. Qualquer um que aparecer. Não é verdade? Comissário, coordenador, presidente, estamos na curva muito fechada da nossa entrevista. Eu penso que, enquanto responsável
da maior projeção dos últimos tempos da República de Angola, o projeto político Paga Tudo, que já virou mania na boca de todos os angolanos que esperam muita coisa de Angola. Qual é a recomendação que quer deixar para os angolanos que continuam a acompanhar humildemente as visões do Paga Tudo? Muito obrigado. Gostaríamos de acalmar os nossos militantes, os nossos simpatizantes, os seguidores do Paga Tudo. Paga Tudo vai às eleições de 2027. Esta é a garantia que todos devem ter. Paga Tudo vai às eleições de 2027. Porque Angola não começa em 2027. Angola começa agora, quando tu partilhas, quando tu segues, quando tu consomes o material do Paga Tudo. Essa é a primeira situação. A segunda situação, a liderança do Paga Tudo tem evitado esforços para poder contornar todos os obstáculos que apareceram na primeira fase da legalização do partido. O Paga Tudo é uma projeção, uma grande projeção política. E estão ali aglutinados todos os desejos, as aspirações das gerações do passado, das novas gerações e das gerações vindouras. Não poderíamos aceitar que tal projeção, que é uma criação natural de filhos de Angola, não logre o seu principal objetivo, que é a legalização e ir até a participação em atos democráticos, mais concretamente o pleito eleitoral. O partido não pode ficar sem concorrer às eleições. É verdade que o partido tem intervenção social. É verdade, se o partido não pode ficar sem concorrer às eleições, Angola começou exatamente neste solo. 11 de novembro de 1975, quando António Agostinho Neto terá proclamado a independência de Angola. Por cá jorra a água, o líder do Paga Tudo, partido Aliança das Gerações de Angola, porque desta demonstração da água sobre o marco histórico que viu Angola nascer independente. Muito obrigado. Nós estamos aqui no Largo da Independência e aqui tudo começa porque as liberdades surgem com a independência e nós gostaríamos de apelar à liberdade econômica. A liberdade econômica cresce quando os recursos naturais são usados e o sol que está na bandeira do Paga Tudo, o sol do meio-dia, significa a evaporação que todas as fontes de água fazem para o céu e depois regam a terra. A terra só será regada, a irrigação natural que cai sobre a terra só é feita, só é aproveitada se nós conseguirmos produzir do campo. É por ali onde nós temos. Se nós temos um país que em termos hidrográficos é muito rico, nós então devemos realmente aproveitar tendo uma agricultura que possa alimentar toda a população. Só assim que seremos um país realmente independente quando esta água... Será que o presidente está possuído pelos espíritos dos nossos ancestrais e entre eles Agostinho Neto, que terá dito: havemos de voltar às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes das maravilhas, havemos de voltar. Portanto, o presidente acaba de destacar... O verde dos milharais só será possível se nós aproveitarmos a agricultura, não é verdade? Aos nossos rios.